Já parou para pensar como é possível olhar dentro do cérebro ou ver cada fibra de um músculo sem fazer nenhum corte? Pois é, isso não é coisa de filme, é a ressonância magnética. Uma tecnologia que, sem usar um pingo de raio-x, consegue revelar os segredos do nosso corpo de um jeito impressionante. Bora entender como essa mágica funciona? Para a gente entender o que a ressonância tem de tão especial, vamos dar uma olhadinha rápida em outras tecnologias. Métodos como a tomografia, que está aqui na imagem, usam raio-x e eles são ótimos, fantásticos para ver coisas duras, densas, tipo ossos e dentes. É como se a máquina tirasse várias fotos e depois juntasse tudo. Só que, e quando o que interessa são os tecidos moles? O cérebro, os músculos, os órgãos. Aí o raio-x já não consegue mostrar os detalhes com tanta clareza. Para isso, era preciso uma outra sacada, uma tecnologia totalmente diferente que não dependesse de radiação. E é exatamente aí que entra a ressonância magnética. Ela não usa radiação. A receita dela é outra, uma combinação fascinante de um ímã gigante, super poderoso, ondas de rádio e um computador bem inteligente. Mas como é que essa mistura consegue ver o que está lá dentro? A grande questão é essa, porque na verdade a máquina não está vendo nada como uma câmera. De um jeito muito engenhoso, ela está, na verdade, escutando os ecos de partículas minúsculas dentro do nosso corpo. Vamos desvendar esse mistério. O primeiro passo para entender essa história toda começa para a parte mais óbvia da máquina, aquele imãzão. A função dele é uma só: preparar o cenário para tudo que vai acontecer em seguida. E o mais impressionante aqui é a escala. O campo magnético que essa máquina gera não tem nada a ver com um ímã de geladeira, nem de perto. Ele é milhares de vezes mais forte. E o principal, ele é super estável e uniforme em toda a área. É esse ambiente controlado que serve de palco para a mágica acontecer. Ok, então a gente já tem o palco, que é o campo magnético. Agora, falta o ator principal. E o mais legal é que esse ator já está aí dentro do nosso corpo. E olha, tem de sobra. O herói da nossa história é o próton de hidrogênio. E por que ele? Simples. Nosso corpo é, em grande parte, água, certo? Cerca de 60%. E cada molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio. Isso quer dizer que temos trilhões e trilhões desses prótons, e cada um deles se comporta de um jeito bem especial. Para simplificar, imagina que cada próton desses é como um peãozinho girando sem parar. Esse giro cria um pequeno campo magnético. Então, na prática, cada próton de hidrogênio no nosso corpo é como se fosse uma bússola em escala atômica. Só que, em condições normais, no dia a dia, sem nenhum ímã gigante por perto, essas mini bússolas estão todas bagunçadas. Cada uma aponta para um lado, uma zona completa. O resultado? Uma acaba cancelando o efeito da outra. No final, é um 0 a 0, não tem nenhum sinal para medir. E agora é que a física começa a ficar divertida. A máquina vai usar todo o seu poder para, primeiro, organizar esse caos. E depois, de propósito, dar uma chacoalhada controlada em tudo. No momento em que o corpo entra na máquina, pá! Aquele campo magnético poderoso entra em ação. Assim como agulhas de bússola que se alinham com o Polo Norte, uma pequena parte dos nossos prótons de hidrogênio se alinham com o campo da máquina. E esse alinhamento coletivo, esse sim, cria um sinal magnético que dá para medir. Beleza. Com os prótons todos alinhadinhos como um batalhão em formação, a máquina vai para o segundo passo. Ela envia um pulso bem rápido de ondas de rádio, numa frequência super específica, sintonizada para conversar só com os prótons de hidrogênio. E o que acontece é basicamente isso aqui. O pulso de rádio dá tipo um peteleco nos prótons, transferindo energia para eles. Isso tira eles do alinhamento e faz com que eles comecem a balançar, oscilar, todos juntos, em sincronia. Pensa num monte de peão girando que de repente começa a bambolear, todo mundo no mesmo ritmo. Então, os prótons foram chacoalhados e agora estão balançando em sincronia. Mas só isso não adianta nada se a gente não conseguir tirar alguma informação daí, certo? É aqui que a escuta começa de verdade. Assim que o pulso de rádio desliga, os prótons começam a voltar ao normal. Eles param de balançar daquele jeito sincronizado e começam a se alinhar de novo com o campo magnético principal. Esse processo de volta à calmaria é o que os cientistas chamam de relaxamento. Enquanto eles relaxam, eles liberam aquela energia extra que receberam do pulso de rádio. Essa energia liberada é um sinal eletromagnético bem fraquinho, um eco literal do pulso que foi enviado. E é exatamente esse eco que a máquina de ressonância foi projetada para detectar. E aqui está o pulo do gato de todo o processo. Nem todos os prótons relaxam na mesma velocidade. Prótons na gordura, por exemplo, voltam ao alinhamento bem mais rápido que os prótons da água.
A máquina mede essas velocidades diferentes de relaxamento, conhecidas como T1 e T2. A diferença no tempo que cada eco leva para chegar permite ao computador distinguir um tecido do outro. Tecidos diferentes têm tempos de relaxamento diferentes, e isso se traduz em tons de cinza diferentes na imagem, revelando a anatomia com um contraste incrível. Certo? Então já temos o ímã, os prótons alinhados, a batida das ondas de rádio e os ecos do relaxamento. Agora falta o último passo. Como tudo isso vira uma imagem que a gente consegue entender? Aqueles ecos emitidos pelos prótons são muito, mas muito fracos. Para captar esses sinais, são usadas bobinas especiais, que funcionam como antenas supersensíveis. Elas ficam pertinho da parte do corpo que está sendo examinada, captam os sinais e mandam tudo para um computador poderoso processar. E é importante lembrar, o computador não tira uma foto, ele reconstrói a imagem. Usando outros campos magnéticos menores, ele consegue identificar a localização exata de onde cada eco veio. Analisando a força e o tempo de milhões desses ecos, ele constrói um mapa detalhado dos tecidos, pixel por pixel. Então, para resumir a ópera, alinhar, perturbar, ouvir e reconstruir. O ímã alinha as bússolas do corpo. A onda de rádio dá uma bagunçada nelas. A máquina escuta os ecos enquanto elas voltam ao normal e o computador traduz esses milhões de ecos em uma imagem. É um processo notável que transforma física pura em diagnóstico médico.